Você quer se libertar de um relacionamento abusivo, mas não consegue? Sou Pablo Tufano e eu ajudo pessoas a superar o término de maneira muito rápida. Vamos falar sobre relacionamento abusivo, né? Então, a pessoa te xinga, te agride, te poda, não deixa, controla suas roupas, não deixa você estudar, pega seu dinheiro, te, te bate, te trai, mente, te rouba. A lista é enorme, né? Mas mesmo fazendo tudo o que a pessoa fez, aí você conta para as pessoas não acreditam. Como é que você está se sujeitando a esse tipo de coisa? Mas você está. E você não consegue sair. Por quê? Né? Então vamos olhar aqui para as decisões inconscientes. Mas primeiro, eu gosto sempre de falar que relacionamento abusivo não existe. Como assim? Quem é o louco do Pablo para dizer que relacionamento abusivo não existe? Vamos olhar para esse ponto de vista. Se a gente assume que relacionamento abusivo existe, se cria um problema na mesma hora. Que problema é esse? Quando alguém te diz que você está no relacionamento abusivo, você conta a sua situação e a pessoa diz: "Ó, você está no relacionamento abusivo". Nessa mesma hora, te cria uma situação onde, se eu não saio dessa situação, eu boto um adesivo de otária na minha cabeça. Mas, se eu saio, eu fico com o coração partido, que eu não quero sair. Porque se eu quisesse, eu já teria saído, mas eu não sinto que eu quero sair. Então eu fico. E aí, quando eu fico, eu sou otário. E aí você, nessa situação que não consegue sair e se sente otário, adiciona-se a culpa por ser otária. E aí os problemas psicológicos, né, de não conseguir sair, sentir otária, sentir culpado, vão se somando. E isso, ao invés de te ajudar a tomar uma decisão, na maioria das vezes só te coloca mais para baixo, numa situação depressiva. E aí quando você está numa situação depressiva, aí mesmo que você não toma atitude nenhuma, porque você perde a vontade de viver, a vontade de fazer qualquer coisa. E aí você fica mais para baixo. Então, se eu não assumo, né? Então, assumir que relacionamento abusivo é problemático, até porque muitas vezes a gente não concorda, né? A pessoa diz, é um relacionamento abusivo, aí você pensa, não, mas tem coisas boas também. Porque se não tivesse coisas boas, eu não estaria. Tem coisas boas, tem meu sentimento, tem tudo que a gente vive, tem nossa rotina, tem os filhos, tem isso, tem aquilo. Não é tudo ruim. Como é que vai ser abusivo se tem coisas maravilhosas? E aí você entra no conflito. Será que é abusivo ou será que não é? Não sei. Na dúvida, não vou fazer nada. E se for abusivo, puxa vida, não sei se eu quero terminar. Eu vou ficar nessa relação abusiva. E às vezes, nem todo relacionamento, né? Não é que às vezes não. Nenhum relacionamento é perfeito, né? Tem problemas. Só que o que pode ser abusivo para uma pessoa não é para outra. Então, quando que o relacionamento deixa de ser abusivo e não é? Não tem uma linha, né? Esse que é o ponto. Então, assim, como que eu gosto de olhar a situação, de que eu acho que é uma maneira, não que eu acho, que eu acredito que é uma maneira mais funcional, é saber que todo relacionamento, absolutamente todo, tem níveis de abuso. Seja do mínimo para um nível máximo, absurdo, como os exemplos que eu dei antes. Agressão, traição, mentira, roubo, bababá. E o ponto é saber qual que é o nível que eu tolero de abuso. É isso. Se está no nível, né, onde está tolerável, tá tudo bem. Você vai, melhora o que tem que ser melhorado e pronto. Agora, não, ultrapassou o nível aceitável de abuso.
Então não é que o relacionamento se transformou em abusivo. Não, ele sempre foi abusivo. Todo relacionamento tem um nível de abuso. Mas agora ele está num nível intolerável. Então, nesse ponto, se é intolerável, o que eu faço? Ou eu digo, olha, ou a gente resolve agora isso, ou dá um prazo muito específico para resolver, ou a gente vai terminar. Quando a gente olha desse ponto de vista, é mais fácil tomar uma ação. E não tem culpa. Não tem um ponto de, eu tenho que decidir, será que é, será que não é? Não, é só um nível que vai escalando. Não, ultrapassou o aceitável, então eu vou partir. E aí não tem uma cobrança, né? Se eu olho um relacionamento abusivo, um relacionamento que ultrapassou o nível do aceitável e eu resolvo aquilo e ele volta para um nível de aceitável, eu não tô com um carimbo de otário na testa. Eu posso continuar na relação e tá tudo bem. Agora, se eu assumo que é 8 ou 80, que é um relacionamento abusivo, a coisa se resolve, né? Você não deixa, tipo, não, agora não é mais relacionamento, não é mais abusivo. Antes era abusivo, agora não é mais. Ninguém pensa assim, né? Você fica com aquele estigma, com aquele carimbo de otário na testa, o que só vai fazer a relação piorar. Então, quando você diz, não, o nível de abuso diminuiu. Agora está um nível aceitável, porque o que tinha que ser resolvido foi resolvido, então a gente permanece. Ou não foi aceitável, está num nível inaceitável, então eu terminei. Não é que eu não amo a pessoa, eu amo a pessoa, mas está num nível inaceitável, então por isso que a gente terminou. Pode ser que a gente volte, pode ser que não, dependendo das condições desse nível de abuso aqui. É bem mais tranquilo. Agora, tem um outro ponto. Mesmo que você saiba isso, você entendeu. Eu entendi, tudo bem, que olhar em níveis é mais funcional do que olhar como um carimbo, né? Então, a gente tem que olhar, tá, e se está inaceitável e eu não consigo terminar? O que está acontecendo? Aí, o que está acontecendo provavelmente são os traumas de infância, que provavelmente estão aí te prendendo. Por exemplo, medo de ficar sozinho, medo da solidão. Medo da solidão é um medo muito cruel, principalmente com as mulheres. Das pessoas aí, centenas de pessoas que passaram pelas minhas mentorias, né, que eu estive ali conversando, né, não as pessoas só que compraram o curso online e eu nem sei quem é, mas não, pessoas que eu tive uma interação, né. Poxa, que eu lembre, 2 homens tiveram esse medo de ficar sozinho. Mulheres, muitas, incontáveis, não tem como contar, né? E isso independe da idade, né? A menina tem 12 anos e já tem medo de ficar sozinha, né? Se fosse uma coisa do tipo, não, eu tenho 70 anos e eu tenho medo de ficar sozinha. Não, aí tudo bem, um medo considerável, né? Mas assim, com 12 não tem o menor sentido, só que esse é o medo que a pessoa já carrega. Por quê? Porque vem lá do trauma de infância. Talvez do abandono do pai, da rejeição. Você se sentiu rejeitada na infância, então eu vou ser rejeitada sempre, ninguém vai me aceitar e eu vou acabar sozinho, vou ficar pra titia. Então a gente precisa olhar essas questões para que quando a gente tire esse medo de ficar sozinho, quando você vê que não, quando você entende emocionalmente, não só racionalmente, mas lá no coração, não tem sentido para eu ficar com medo de ficar sozinho, aí eu consigo dizer não para os relacionamentos abusivos, para os relacionamentos com nível de abuso, né? Até eu tô falando errado aqui. Não, com o nível de abuso intolerável, eu consigo dizer não muito facilmente. Essa que é a sacada. Fez sentido? Então, se você quer ter a consciência, né, de olhar o que está fazendo você estar presa nesse tipo de abuso, entra na minha mentoria Supere a Dor do Término, porque lá eu vou te ajudar a conseguir olhar para esse nível de abuso da sua relação e dizer não quando ele está intolerável. Tá bom? Você merece um relacionamento de amor, um relacionamento com um amor transbordante, porque você é um ser divino.